Olá pessoal, boa tarde empreendedores, empreendedoras. Eu sou Michel Lima, analista do Sebrae, e estamos aqui essa tarde para mais uma live do nosso canal de atendimento, o Sebrae Atende, aqui no Instagram. Nós teremos uma tarde muito especial, onde a gente vai falar um pouco sobre como realizar uma estratégia de delivery para o meu negócio de alimentação. A gente vai ter aqui a presença do empresário e consultor, o Alexandre Bouzas, e vamos aguardar aqui um pouquinho a chegada dele aqui e o horário para que a gente possa estar começando aqui a nossa live. É importante, né, reforçar que o Sebrae, nesse momento, toda a equipe do Sebrae, ela está à disposição de você que é empresário, você que quer montar um negócio, você que de repente quer aproveitar esse momento para poder se desenvolver. O Sebrae tem uma série de canais de atendimento. A gente tem o nosso portal, que é o www.sebraeatende.com.br. A gente tem um portal EAD, que é o ead.sebrae.com.br, onde você pode ter acesso a mais de 100 cursos gratuitos pela internet. A gente criou, nesse momento, um portal exclusivo com informações importantes para esse momento, que é o www.sebraeatende.com.br/presente com você, onde nós estamos ofertando uma série de informações relevantes para os pequenos negócios e ofertando também consultorias gratuitas online. Então é importante você depois acessar essa página. A gente quer reforçar também de que essa live ela vai ficar gravada aqui por 24 horas e depois quem de repente perdeu vai poder acessar através do nosso canal no YouTube também, o Sebrae Talks, né? Importante, e eu aproveito para poder incentivar vocês, né? Quem puder compartilha aqui essa live, convida os colegas, as pessoas que tenham interesse nesse tema, né, do delivery para o segmento de alimentação. A gente está esperando o Alexandre ele acessar aqui a nossa live para que a gente possa começar. O Sebrae, ele, além disso, tem um canal muito importante para vocês acessarem, que é o nosso 0800, que é o 0800 570 0800, onde você pode estar agendando também a consultoria online via 0800. Para quem é o microempreendedor individual e de repente tem algum tipo de dúvida, né, esteja buscando algum tipo de orientação sobre o auxílio emergencial, a gente orienta que entre em contato com o nosso 0800 ou acesse, né, o canal oficial, que é o 111, porque nessa live a gente não vai tratar sobre esse tema, né? E no nosso 0800 também o microempreendedor individual pode ter acesso a alguns serviços, como por exemplo a declaração anual de faturamento. Para o empresário de micro e pequena empresa, é importante esse contato com o nosso 0800 para poder agendar as consultorias à distância. A gente tem a consultoria de marketing, de finanças, de planejamento e de legislação. Vamos lá. Eu preciso que o Alexandre ele solicite aqui o acesso para que a gente possa estar começando aqui a nossa live. Importante, né, a gente falar também
de que nesse momento no nosso portal lá, Sebrae Atende também, o www.sebraeatende.com.br, a gente tem a possibilidade, uma série de conteúdos extras, como cartilhas, né, e-books, vídeos, tratando sobre essa temática exclusiva. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Boa tarde, Michel, tudo bem? É um Tudo prazer estar bem. aqui hoje. Obrigado pelo convite. Feliz de A estar nossa aqui. temática hoje. Pessoal, vou aqui colocar aqui, fixar aqui o nosso tema. Para que a gente possa estar começando aqui. Estamos com esse comentário aqui. Bom, mais uma vez, né, reforçar o boa tarde aí a todos. Eu sou Michel Lima, analista do Sebrae, especialista em pequenos negócios, e hoje eu vou participar desse bate-papo aqui sobre como realizar uma estratégia de delivery para meu negócio de alimentação com o Alexandre Bouzas, ele que é especialista em gestão estratégica e mercadológica, e gentilmente aceitou aqui o nosso convite para poder participar dessa live. É importante também a gente reforçar de que esse projeto Deu Play, ele é uma série de lives empresariais no Instagram do Sebrae Atende, que tem o objetivo, né, de contribuir com você, empresário e empreendedor, com dicas práticas e ferramentas e orientações para a gestão do negócio, do seu negócio. E nesse período nós estamos priorizando em abordar temas com maior relação com os pequenos negócios devido aos impactos da pandemia. E é importante que você fique aqui com a gente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai contribuir bastante para o desenvolvimento do seu negócio. O perfil, né, do Sebrae Atende é uma iniciativa do Sebrae para trazer mais um canal online de conteúdo e de interação com vocês, empresários e empreendedores, com orientações e dicas práticas, principalmente nesse momento, né, em que a gente não tem a possibilidade de fazer os nossos eventos presenciais, que eu acredito que muitos já tenham participado. E, para finalizar essa parte de introdução inicial, é importante também que a gente reforce os outros canais, né? Além desse canal que a gente tem aqui no Instagram, do Sebrae Atende, a gente tem lá no YouTube o Sebrae Talks, e a gente tem também os serviços de consultoria à distância, a trilha do Sebrae Presente, com você e o nosso 0800. Bom, Alexandre, eu gostaria agora que você pudesse, né, se apresentar um pouco aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live e que você fale um pouco sobre essa sua experiência e de como a gente pode estar contribuindo aqui com os empresários nessa tarde. Opa, obrigado, Michel, mais uma vez. Primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar quebrando primeiro um protocolo aí, pedindo a vocês que realmente utilizem esse canal como um canal de dúvidas, né? Aqui ao longo desse nosso encontro aqui, as dúvidas que a gente conseguir estar esclarecendo, né? Por que eu digo isso? Porque além de ser um orientador empresarial, trabalhar com assessoria empresarial, também sou empreendedor, né? Então sinto, né, nesse momento aí os desafios, né, todo esse turbilhão de sentimentos e necessidade de tomada de decisão, né? Então esse é um momento aqui, o que a gente conseguir estar tirando de dúvidas e estar esclarecendo, esse é o nosso papel aqui hoje, né? Agradecer ao Sebrae, né, pela confiança, né, agradecer a Michel aí pela atenção, né, e pela confiança, né, das nossas orientações. Me apresentar, meu nome é Alexandre, né, Bouzas, sou administrador de empresas, sou sócio da Arcos Consultoria, né? Meu sócio, inclusive, está aqui na live também, né? O Dan Hill. Somos administradores, trabalhamos com assessoria empresarial, assessoria de gestão empresarial,
A minha área de coordenação é a área de gestão estratégica dentro da consultoria, né, onde a gente tem uma temática mais na parte mercadológica, né, e então é uma temática para a gente que a gente está atuando constantemente na área de planejamento estratégico, na área de estratégia de negócios, né, e eu fiz questão de, nessa live hoje, a gente estar aqui conciliando as tomadas de decisões que a gente precisa fazer, junto com o pragmatismo também, né, de orientações estratégicas, porque a gente não pode só olhar o hoje, a gente tem que olhar também o pós-crise, né, quais são as nossas tomadas de decisão, e o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E estou à disposição, Michel, vamos lá. Bom, Alexandre, com certeza, né, eu acredito que muitos dos que acessaram aqui a live e muitos daqueles que, de repente, viram a divulgação dessa live, né, eles vieram, né, com esse questionamento, né? Será que delivery é realmente a alternativa, né, para a geração de negócios apenas agora, nesse momento? Ou é uma estratégia definitiva, né? É uma estratégia que eu devo realizar, assim, pensar no delivery como mais um canal importante para gerar rentabilidade para o meu negócio. Pronto, excelente pergunta, né? A gente vive hoje, dentro do processo de orientação e gestão de negócios, o que a gente chama de omnichannel, né? Integração de canais. A cada dia que passa, as organizações, as empresas, né? E a gente vai segmentar a nossa temática para a área de alimentação aqui, né? As empresas de alimentação, elas precisam entender quais são as possibilidades que ela pode, né, gerar de canais de venda para o cliente. Então, se a gente está falando de um restaurante que ele tem um salão de vendas, né, ele limita a capacidade de cobertura e alcance dele. Então, de que forma ele pode ampliar a base de clientes, de que forma ele pode gerar novas experiências do produto dele. Então, o delivery, ele é um canal, né, que, na realidade, a gente tem uma informação interessante. A primeira delivery, né, de pizza do estado da Bahia, coincidentemente, foi de um tio meu, né, que foi aquela pizzaria Vupt, né, aqui em Salvador. Né? Então, a gente tem um contexto histórico, isso a gente está falando de mais de 30 anos. Né? Então, ele não é um canal novo, mas ele é um canal que ele foi se desenvolvendo, né? Mas muitas empresas elas tinham receio do canal por uma questão de estrutura de custo. Porque toda vez que você pensa canais, você está pensando em unidades de negócios. Então você tem as estruturas, né, de gastos com relação à estrutura existente, e o canal de delivery ele precisa você identificar provavelmente uma nova brigada, né, de atuação, seja na cozinha, né, se você vai precisar de uma cozinha com direcionamento para delivery, seja a equipe de entrega, se vai ser própria, se ela vai ser terceirizada, você vai precisar identificar, e aí o grande ponto foi quando os marketplaces, eles trouxeram, né, essa oportunidade para as estruturas, entender que o delivery ele pode nascer enquanto uma estrutura de custo variável e não dentro de uma estrutura de custo fixo. E aí, nesse momento, onde eu agrego tecnologia, tenho eficiência no processo, consigo ter as etapas muito bem claras e apoiadas, eu foco no meu business, que é a cozinha, eu foco no meu business, que é a produção, e consigo ter uma entrega de valor. Então, respondendo claramente sua pergunta, ele é uma realidade, ele é um canal existente, e que a tendência dele é só se potencializar. Já se fala hoje de representatividade de 23% desse canal dentro do segmento, né? E nesse boom de crise ele só potencializou, né? Porque muitas vezes ela é uma condição única hoje de atendimento, né, das operações de alimentação. Então, provavelmente, quem não trabalhava com isso antes vai entender que essa é uma condição de perenidade, né, de adaptabilidade e de identificar até de como trabalhar ela. Mas, Alexandre, muitas vezes, né, como você mesmo disse, né, o empresário ele tem muito essa preocupação nessa questão do custo agregado a você abrir mais um canal, certo? Você poderia, assim, até pela prática que você tem com o seu negócio,
até pela prática que você tem na consultoria que você presta às empresas, você deve levar única e exclusivamente essa questão do custo como avaliação para ampliação ou não para mais um canal, ou o custo ele é importante, mas você deve pensar também na estratégia de presença e proximidade junto a seus clientes. Pronto. Eu vou até aproveitar o início da sua pergunta aqui para poder lembrar aqui um aspecto importante que eu não falei na apresentação. Eu tinha dito que era empreendedor, e sou empreendedor do food service, da área de alimentação, né? E falar rapidamente, comecei minha jornada empreendedora numa empresa familiar, com uma sorveteria aqui de Salvador, chamada Cubana Sorvetes, né? E comecei minha jornada lá aos 14 anos empreendendo, né? Onde a gente passou por um processo sucessório, né? De terceira geração. Somos a terceira geração, somos irmãos, né? E gestores da operação lá hoje, né? Então, obrigado, Michel, por relembrar isso daqui, né? E dizer a você, Michel, o seguinte, que ele vai pelos dois âmbitos. Primeiro, é a expectativa do empreendedor de vender mais, né? Qual é o objetivo empresarial dos negócios? Né? Aumentar a participação de mercado, aumentar ganho, né? Trabalhar resultado operacional, trabalhar posicionamento, construir autoridade, né? Ampliar, escalar o negócio, né? Então, quando eu falo de abertura de canais, ele nasce de uma expectativa do empreendedor de vender mais, de faturar mais, né? De ampliar as suas receitas. Porém, essa tomada de decisão, ela não pode ser uma tomada de decisão apenas dentro de um olhar. Ela precisa ter um olhar de processo, ela precisa ter um olhar de capacidade, ela precisa ter muita clareza de quem é o seu público-alvo. Nem todo tipo de operação, né, tem dentro do perfil do seu público o delivery como uma necessidade latente. Né? Você pode ter operações que tradicionalmente as pessoas têm o hábito de consumo delas em casa. Outros tipos de operações estão associadas em movimentos de cotidiano, de população flutuante, onde muitas vezes a necessidade do delivery ela não é latente. Então, nesse momento, é um momento de reconstruir, desconstruir modelos, repensar modelos, mas eu preciso ter muita clareza quem é o meu público, né? E eu preciso entender o seguinte, qual é a minha proposta de valor, qual é o meu negócio, né? Quais são as minhas expertises, qual é o DNA do meu restaurante, qual é o DNA do meu food, né? Eu vou construir uma ideia de valor em produto, vou construir marca, vou construir uma preocupação associada em serviço, né? Em criação de valor agregado, em comunicação, em embalagem, layout, em merchandising, onde é que está, né, as minhas estruturas de DNA, né, os meus hacks de DNA do meu negócio para eu criar minha proposta de valor para atender essas expectativas e necessidades desse público. Né? A gente tem uma ferramenta, inclusive, no Sebrae, que a gente utiliza muito, que é o Canvas, que a gente consegue modelar isso. Então, se eu tenho clareza do meu segmento de mercado, se eu entendo quais são as necessidades, as dores, os desejos e expectativas dele, eu vou criar toda uma proposta de valor pensada para isso. E aí eu vou utilizar os canais. Canais de comunicação e relacionamento, de que forma eu vou fazer com que essa persona que eu identifiquei lá, né, vai ser impactada positivamente, vai ter uma boa experiência no meu restaurante, com relação ao produto, com relação à embalagem, com relação à experiência na loja, com relação à experiência no delivery, né? De que forma eu vou mimar o meu cliente também, né? Então, e de que forma eu vou utilizar os canais. Então, respondendo, acho que de uma forma específica, ele vai pelo viés de objetivos empresariais, clareza dos objetivos empresariais, inclusive a gente chama isso de objetivos organizacionais, objetivos genéricos, mas só que ele precisa estar pautado dentro do processo de análise, né, de capacidades e condições de implementar. E aí, Alexandre, o que acontece muitas vezes, né? O empresário, ele fica muitas vezes nessa expectativa, né? Poxa, eu estou precisando alavancar minhas vendas, né? Eu já tenho aqui meu ponto fixo, né? E, de repente, quero implementar esse novo canal. É melhor
né? O que que eu devo considerar, o que que eu devo levar, quais são os cuidados que eu devo ter, ou de que forma eu posso avaliar se é melhor para mim eu ter uma estrutura própria, né? Principalmente em relação a aplicativo, né, de delivery, ou de repente eu estar inserido nessas plataformas que já existem, como o iFood, o Uber Eats e o Rappi? Pronto. Excelente pergunta, Michel. Eu acho que primeiro, dentro daquela lógica que a gente falou, de eu ter clareza quem é meu público, né? Se meu alcance e cobertura, por exemplo, está no meu bairro e a minha capacidade ela está contemplada ali, eu posso tentar trabalhar o universo de abrangência dentro dos meus limites. Então, isso vai variar caso a caso, CNPJ a CNPJ. Mas a gente pode falar um pouquinho dessas opções e aspectos positivos e aspectos que realmente necessitam de uma análise, né? Quando a gente fala, a gente trazendo o contexto atual, né, que é importante a gente trazer o contexto, onde as operações de alimentação passaram por decretos, né, de fechamento, né, a condição atual de possibilidade de vendas está associada ao delivery ou ao retira na loja, né? Muitas vezes, o comportamento do cliente ele não tem essa característica do retira na loja, mas ele está disposto a consumir, a receber isso em casa, porque ele também está em quarentena, dependendo do comportamento. Qual é a faixa etária do perfil do meu cliente? Isso vai estar muito associado à capacidade e o interesse de deslocamento dele para o meu negócio, né? E também aquela questão da segurança, né? Tanto a segurança, né, em relação à circulação do vírus, quanto a segurança pública, né, também, né? Perfeito. Mas aí eu vou trazer para você um exemplo de casa, tá? Que eu acho que é nada melhor do que a gente trazer os cases e as realidades. Então, a gente, num primeiro momento, a gente analisou o seguinte: a gente tem uma estrutura de custo que vai precisar ser, de gasto que vai precisar ser negociada, seja custo com relação aos produtos, seja as despesas operacionais, aquelas que vão precisar ser negociadas e aquelas que não são negociadas, e a loja aberta ou fechada, o quanto eu tenho de gasto fixo da operação, tá? E aí, daí a gente fez um cálculo simples de quanto me custaria abrir para funcionar esse canal nesse momento. E aí nasceu daí um novo ponto de equilíbrio. E aí nessa análise, quantas pessoas eu preciso? Se o salário dessas pessoas, antes dos decretos aí, eles são salários que eu preciso cumprir, então eu parto do princípio que os adicionais, por exemplo, de transporte, de alimentação, e as despesas que eu teria adicionais do funcionamento, ele se tornou um novo ponto de equilíbrio, né? Ele me deu a capacidade de um novo ponto de equilíbrio, por quê? Porque eu calculei as minhas despesas variáveis para funcionar dentro desse contexto, conheço o meu custo e consegui, baseado no indicador de ponto de equilíbrio, que é despesa dividido por margem de contribuição, calcular quanto é que era o ponto de equilíbrio de funcionamento. E aí eu identifiquei a minha capacidade de funcionar com o delivery ou não dentro dessa nossa nova realidade. Então, a gente chegou, né, e aí trazer um exemplo aqui. Se eu tenho um custo de mercadoria a 40%, e aí respondendo a sua pergunta, se eu tenho um custo de mercadoria a 40%, e aí eu trouxe até na pesquisa aqui uma análise atualizada das despesas comerciais médias dos marketplaces, que elas vão aí de 20% a 25%. Tá? Então eu adiciono 40% do que eu tenho de custo, adiciono 25% do que eu tenho, né, de despesa variável, atribuo o imposto, né, e somo esses três e vejo que na realidade a minha margem de contribuição nesse momento, então eu tenho 40% de custo, 25% de despesa variável e 7%, né, de alíquota de imposto no Simples Nacional, comum às empresas do Simples, e chego aqui a 72% de margem de contribuição. E aí identifico quanto é que é a minha despesa de abertura e divido pela margem e vejo, né, a viabilidade dessa operação. Isso é uma ação sugerida para todo empreendedor que vai analisar a sua operação com os marketplaces. Então ele precisa conhecer a sua ficha técnica dos seus produtos, do seu restaurante, precisa fazer e manter ela atualizada para conhecer seus custos.
ele precisa conhecer as suas despesas operacionais fixas, precisa conhecer a sua estrutura tributária, né? Como é que ela funciona, e ele precisa saber o seguinte: quanto é que eu tenho de margem de contribuição quando eu utilizo receita menos, né, custos e despesas. Com essa informação, eu começo a ter a capacidade de analisar a atratividade, né, das opções. Então, com essa informação, eu consigo saber o seguinte: eu tenho margem o suficiente para trabalhar através dos marketplaces, sim ou não? Qual o produto da minha categoria? Quais as minhas categorias são possíveis de trabalhar através do delivery? Eu consigo ter essa capacidade de analisar? É importante, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, tudo que eu vendo aqui no meu balcão, eu vou ofertar via aplicativo, né? Você não necessariamente você precisa ofertar todo o seu portfólio de produtos, não é isso? Exatamente, exatamente. Então daí Porque, eu consigo... Pode continuar. não, é porque uma outra questão que muitas vezes o empresário tem dúvida, né, por exemplo, é, quanto é que eu vou pagar para poder acessar essas plataformas, né? Perfeito. É, porque é de graça, né? Se eu fizer a operação, eu tenho que fazer a operação de pagamento também através dessas plataformas, ou eu posso fazer uma aplicação, né, da cobrança do pedido, né, através do entregador, né? Então, essas questões, elas também são importantes nessa avaliação, Alexandre? Importantíssimas, né? Elas são importantíssimas. Hoje as plataformas, elas conseguiram construir uma modelagem de negócio onde ela consegue trazer para a base dela essa estrutura, né, de recebimentos. Né? Eles inclusive, orientam que isso seja traduzido na operação comercial, porque você facilita, né, todo o fluxo, né, do pedido até o recebimento do cliente. Ele tá estruturado no processo do sistema do marketplace. Né? Então, quando você recebe o pedido, inicia o processo de produção, aguarda a chegada do motoboy, o motoboy leva até a casa do cliente e o cliente consegue acompanhar todo o status desse processo. E muitas vezes, nesse momento, inclusive, os marketplaces orientam que o cliente já pague pelo próprio aplicativo, para poder reduzir até o contato, né, do cliente, né, do consumidor com o motoboy por uma questão de segurança. Então, esse processo, e aí, voltando ali para o aspecto anterior, ele é extremamente relevante para operações nascentes, para quem não tem o know-how e expertise de operações de delivery, né? Mas ele pode, hoje a empresa ela pode abrir todos os seus canais de relacionamento e comunicação e tentar facilitar a comunicação com o cliente. Então, como a gente estava falando mais cedo, a gente pode utilizar o WhatsApp Business como uma operação de comunicação, né, para o cliente. A gente pode utilizar as mídias sociais como o Facebook e como o Instagram, através das suas plataformas de comunicação interna, e você consegue também estar atualizando informação, horário de funcionamento e orientação, né, de recebimento, né, do produto. Inclusive até, Alexandre, aproveitando essa sua citação, dentro lá do nosso portal www.sebraeatende.com.br/presente com você, a gente está ofertando uma consultoria gratuita, onde o Sebrae ele tem a possibilidade de auxiliar, né, o empresário nessa construção da sua presença digital, né? Então, um acompanhamento que o Sebrae vai fazer da empresa, onde a gente vai partir desde o início, né? Até a questão básica de criação de e-mail, de criação de perfil empresarial no Facebook, no Instagram, de dicas sobre o uso do WhatsApp Business, e tudo isso de forma gratuita. Então, se você ainda não trabalha, né, com as redes sociais, se você tem dificuldade, né, com essa questão de como divulgar a sua empresa pela internet, essa é uma dica importante, e que aí eu queria aproveitar esse momento
Alexandre, para poder reforçar, né? O www.sebraeatende.com.br Isso, presente com você, né? isso. E surge aquela outra dúvida, né? Bom, se para eu acessar, né, disponibilizar o meu delivery via aplicativo, né, eu vou ter um custo, né? Tanto o custo operacional lá para a entrega, quanto o custo de repente, utilizar o meio eletrônico de pagamento, né, que o aplicativo disponibiliza, né, será que, de repente, né, para começar, né, vale mais a pena eu estar utilizando essa estratégia de utilizar as redes sociais, de utilizar o WhatsApp, né, já que o WhatsApp tem, inclusive hoje, como você está fazendo o acompanhamento, né, do processo de entrega do pedido, será que é mais interessante para mim, eu que não tenho experiência, eu que, de repente, estou me vendo nessa situação de ter que criar esse diferencial. Será que vale realmente a pena eu utilizar essa estratégia? E uma outra questão importante, né? Como é que fica a questão do custo com o entregador, né? Então, se de repente eu não for utilizar o entregador do aplicativo, né? Se de repente, inicialmente, eu vou utilizar uma estratégia própria, né? Então, como é que fica essa questão do custo com o rapaz que vai fazer a entrega, com a moto, né? De repente mais interessante, né? Eu ter uma estrutura própria, eu contratar a pessoa ou terceirizar? Pronto, vamos lá. Vou iniciar primeiro falando sobre, só reafirmando com relação aos marketplaces, para depois a gente ir para o delivery próprio. Né? Quando a gente falou de custeio dos marketplaces nessa faixa de 20% a 25%, né, contempla aí tanto a questão comercial quanto o custo logístico. Né? Então, essa estrutura de gasto variável, né, que a empresa terá com o marketplace, ela já contempla, né, essas duas contas. Né? Tanto a conta do cartão de crédito, se você vendesse no cartão de crédito, quanto a conta logística. Né? Quanto também o CAC, que é um indicador, né, de custo de aquisição de cliente. Porque ele está lhe trazendo um cliente da base dele. Então, isso é contemplado também como CAC, como custo de aquisição. Né? Então, contemplado, né, dentro dessas três características. Então, nessa conta, o empreendedor, por isso que quando a gente fala aqui para uma estrutura nascente, para os negócios nascentes, eu coloquei aqui até uma ordem de prioridade. Ele primeiro precisa conhecer o negócio, a sua estrutura, o seu perfil de cliente, adaptar e conhecer o seu horário de funcionamento, né, para poder identificar se o seu horário de funcionamento, o comportamento do seu cliente está associado à compra. Ele entende e ele tem a capacidade de fazer esse atendimento através do delivery. E aí ele vai identificar os meios como ele vai entregar, e aí é exatamente esse ponto que você está me perguntando, né, a área de cobertura que ele pode atender e os canais. Então, os canais é exatamente isso. Os canais são os canais através dos marketplaces ou o canal próprio. O canal próprio, ele pode desdobrar em algumas formas de relacionamento. A gente falou do WhatsApp Business, falamos através das redes sociais. Existem também os aplicativos, né, que você pode criar o próprio aplicativo da sua empresa, né, que você pode fazer ele de uma forma customizada, de uma forma flexível e integrada. Inclusive, essa semana assistimos a live, né, de um empreendedor lá de Santo Antônio, que ele tem uma oferta também associada a aplicativo. Tem algumas outras operações de mercado, né? No estado da Bahia tem algumas. A Prefiro Delivery é um aplicativo também, né, que a gente conhece, que faz um trabalho no mercado, né, de soluções. Mas trazendo agora para os meios de entrega, respondendo a sua pergunta. Um empreendedor precisa analisar isso com bastante cautela. Claro que a gente sabe que a gente vive um momento que a gente chama de, em estratégia de negócio, a gente chama de reviravolta ou turnaround. É um momento das estruturas se repensarem, né, para serem mais enxutas e mais eficazes, para buscar ter resultado.
mas o empreendedor precisa tomar muito cuidado o como ele vai fazer isso, né, para não começar relações informais e com riscos de passivos, né, futuros que ele pode ter com relação a essas tomadas de decisões, né, precipitadas. Então, hoje existem soluções no mercado de terceirização através de prestadores de serviço, de empresas, né, que fazem isso para o canal de food service. A gente tem aí algumas empresas hoje que atuam nesse segmento, né? Existem hoje startups todas voltadas para que você desenvolva o seu aplicativo de gestão, né, de operações logísticas, onde você cadastra os seus motoboys, onde você consegue... Tem uma pessoa que disse que está travando aí. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Pronto. Então, vamos lá. Quando a gente fala, eu fiz até uma pesquisa, Michel, né, com relação a isso. Quando a gente fala hoje de uma estrutura, eu vou funcionar 8 horas de funcionamento, ter 8 horas de delivery aberto, né, a gente tem, através dessas empresas que terceirizam, né, ele tem a modalidade entrega avulsa, e aí ele tem o custo por entrega, ou ele pode disponibilizar um motoboy por hora, part-time, para a sua operação. Tá? Então, se a gente for falar de um meio turno, a gente está falando de um custeio aí de R$ 85, tá? Durante a semana, a R$ 100 nos finais de semana. Se a gente for falar de um turno de 8 horas, a gente está falando de um custeio aí de 130 a R$ 150 em média. E aí é importante que o empreendedor calcule o seguinte: qual é a minha demanda prevista, qual é a minha margem de contribuição para eu entender o ponto de equilíbrio de assumir esse custeio, né? A gente, lá na nossa operação, a gente optou por iniciar por aplicativos, por marketplaces, exatamente porque a gente tem um produto, que é o sorvete, que ele é um produto que ele não tem frequência de consumo de delivery. Ele é um produto nascente dentro desse ambiente. É diferente da pizza, é diferente do hambúrguer, é diferente do temaki, né? Então a gente optou por nascer, né, a nossa estrutura de delivery através dos marketplaces, porque quando a gente calculou essa estrutura de custos através de empresas prestadoras de serviço, onde a gente não teria passivos, riscos de passivo, né, a gente identificou que a nossa margem, né, e a nossa previsão de demanda através dos nossos canais, a gente não conseguiria naquele momento atuar. Mas só que isso é um exemplo interno, de casa, né? Mas se eu já tenho uma estrutura que ela tem recorrência, que ela tem frequência, né, nesse canal, eu preciso calcular, preciso dessa estrutura de custo. E trouxe também um exemplo aqui de estruturas informais que hoje atuam ou com a própria equipe, onde dentro dos decretos aí, algumas pessoas tiveram suspensão, né, dos seus contratos. E aí essa pessoa, às vezes, ela tem uma moto, tem uma disponibilidade, né, e é feito o pagamento aí de diárias e o mercado vai pagando aí em torno de 50 a 60 reais por diária, mais as taxas de entrega. Então esse é um número, né, que o mercado tem atuado, né, e dessa forma o empreendedor consegue calcular, né, essa despesa logística para se adicionar ela na sua formação de preço. Uma outra questão importante, Alexandre, aí eu peço até um apoio seu para poder realmente avaliar se é tão importante assim e principalmente como é que o empreendedor ele deve trabalhar a questão de processos, né, dentro do negócio, né? Porque muitas vezes você pequeno, você tem que bater o escanteio e cabecear e defender, né? Então você tem uma equipe muitas vezes enxuta, né? Então perfeito. Como é qual a importância de você ter processos bem definidos, principalmente para um pequeno negócio, né? Já que no pequeno negócio eu tenho poucas pessoas e a partir do momento que eu abro mais esse canal, eu tenho que ter, né, algumas preocupações importantes, como por exemplo,
Tem a questão do tempo, né, do time, né, que é importante. Eu, como consumidor, né, Uhum, se eu peço algo e demora de chegar, né, eu provavelmente já não vou pedir uma segunda vez, né? Então, uhum. como é que o pequeno empreendedor, né, ele concilia essa questão de equipe enxuta com os processos? Pronto, excelente. Primeiro, na realidade, parte de um entendimento da operação, né? Eu preciso debruçar sobre a operação. Se eu não tenho esse conhecimento, eu preciso trazer o time, né, para poder conversar sobre isso, sobre tempos e movimentos da operação, tempos de preparo dos produtos, tempo de mise en place de preparação de cozinha, qual a necessidade de brigada, de equipe que eu preciso para atender X pratos em X turnos, né? Então, eu preciso me debruçar sobre a operação, né? E aí, no momento que eu me debruço sobre a operação, eu vou entender tempos e movimentos, recursos necessários, atividade. Olha o Canvas voltando de novo aí. Quais são as minhas atividades chaves que eu vou precisar trabalhar? Então, desde a compra, a armazenagem, né, a separação, né, ao manuseio, a preparação, a cocção, a embalagem, para isso sair para entrega. Então, eu preciso olhar para dentro da operação, né, identificar como esses processos eles são estruturados, né, como eles acontecem, e vou dimensionar a carga desse. Dimensionar a carga é dimensionar o time para isso, né? E aí eu vou conseguir identificar o seguinte: quais são meu horário de funcionamento que eu pretendo atuar? E aí isso já vai me trazer um dimensionamento. Qual é? Aí eu trago as premissas, né? Qual é a área de cobertura que eu pretendo atender? Qual é o meu objetivo comercial dentro de histórico que eu tenha ou de objetivo futuro que eu tenha? Então, eu vou trabalhar potencial de demanda. Então, daí eu vou dimensionando, e aí nesse primeiro momento, de uma forma conservadora, né, de uma forma analítica, racional, né, e conservadora, né, claro que com um entendimento e sensibilidade com as pessoas que vão estar inseridas no processo, isso é importantíssimo. E aí eu vou olhar todas essas etapas que eu preciso atuar e ver o que eu tenho de recursos disponíveis e o que eu não tenho de recursos para operacionalizar a estrutura. O que eu não tiver de recursos, eu vou precisar adequar. Olha, eu não tenho WhatsApp Business, então eu vou precisar organizar. Eu não tenho uma estrutura de funcionamento da minha rede social, então eu vou precisar, né, trazer ela para o processo. Eu não tenho um notebook para poder estar fazendo integração com os aplicativos, né? A minha loja, o meu caixa, eu não tenho acesso à internet, então eu vou precisar buscar as necessidades de recursos para operacionalizar a estrutura, a necessidade de time, de esforço, revisitar o cardápio e identificar o que dentro do meu portfólio é estratégico eu estar atuando, o que depende do meu time de cozinha, da minha brigada para estar produzindo, o que são produtos de revenda, até identificar de que forma os determinados produtos me permitem estar trabalhando ou não dentro das estruturas de despesa que eu tenho com essa nova operação e a necessidade de embalagens que eu preciso acrescentar e colocar, Michel, as coisas para serem implementadas, né? Eu tinha até te falado mais cedo, né? Trazendo para o nosso pragmatismo aqui, eu gosto sempre de trazer a analogia para o que a gente chama da estratégia empresarial, né? E essa é a nossa temática, e trazendo isso na associação da operação. Então, quando a gente fala em estratégia, a gente fala de 4 etapas, e aí eu vou tentar traduzir elas, né, do ponto de vista de análise, formulação, implementação e controle. E aí, quando a gente fala de análise, nesse momento o empreendedor tem que estar muito bem informado sobre o macroambiente e todas essas tomadas de decisões de impacto que estão acontecendo. O empresário da alimentação, por exemplo, que não está hoje linkado com as informações que a Abrazel Bahia está trazendo, ele está desinformado, né? Ele precisa buscar os canais de comunicação que estão
acessíveis estão disponíveis para ele. Né? Então, o macroambiente é os fatores. O que o fator político está influenciando? Hoje, totalmente. O que o fator econômico hoje está influenciando? Totalmente. Todas as tomadas de decisões. O que tem de disponibilidade de crédito hoje? O BNB está lançando fundo, o BNDES já lançou fundo. Porque qual é o meu pulmão, né, e capacidade de perpetuidade se esses decretos se prolongarem? Né? Então, eu tenho que ter uma análise do contexto macro, tá? E dentro do contexto micro, que é o que a gente chama da nossa cadeia. O que meus concorrentes estão fazendo? Eu preciso estar sabendo o que o meu mercado está fazendo. Como é que está o comportamento dos meus clientes? Eu tenho algum tipo de contato e relacionamento com eles? Eu tenho uma base, eu tenho uma lista de transmissão que eu consigo me relacionar com meus clientes, saber como é que eles estão, eu tenho um canal de acesso, eu consigo divulgar a minha base de clientes que eu tenho um novo serviço para estar adicionando, né? Como é que está a minha cadeia de fornecimentos e parceiros? Ela está ativa, ela está disponível, ela está acessível? Para a área de alimentação, a gente percebe que ela está disponível. Né? Alimentos, ela está dando continuidade. E aí, se eu não opero em delivery, nesse momento eu me torno um entrante. E aí, o que é ser um entrante? Né? E eu vou estar substituindo quais operações? Então, eu preciso ter uma análise, né, ambiental. Não é complexa, mas eu preciso ter ela racional e analítica. Né? Então, eu preciso ter esse momento de pesquisa e coleta, e aí, baseado nisso, eu consigo ter insumos para tomadas de decisões. Né? Olho para dentro e vejo o seguinte, o que eu faço de bom? Quais são as minhas expertises? O que eu consigo adaptar hoje? Quanto com os meus recursos existentes? O que eu já faço? Né? A gente tem um cliente que a gente atende, que é um restaurante, que ele é um restaurante com um ambiente todo inclusivo, né, todo intimista. Ele não tinha operação de delivery, era o maior receio dele. Né, e ele precisou fazer todo um processo de reengenharia da operação e adaptar para, em uma semana, a operação estar funcionando. Então, quais os recursos existentes? Ele tinha a cozinha rodando, ele tinha a tecnologia disponível, ele tinha o time, tinha a brigada, tinha o produto, tinha o insumo. Tá? Então, o que ele precisava fazer? Fazer os processos rodarem. Então, é fazer a SWOT, né, acontecer, fazer realmente com que as ações possam ser implementadas. E aí, mas nesse momento, é um olhar que a gente chama, como a gente falou hoje, de reviravolta, que é o seguinte, quais decisões eu preciso tomar hoje? Eu preciso olhar para o meu fluxo de caixa futuro e saber o seguinte, qual é a minha capacidade de pagamento daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, e mais, eu preciso ter um olhar da organização de 6 meses para frente, Michel. Porque se eu não olhar ela daqui para frente, tá? Eu só olhar o hoje, lá na frente pode ser que um tsunami me engula. Inclusive até, Alexandre, pegando essa sua deixa, né? A gente quer reafirmar aqui de que essa live ela vai ficar disponível aqui no canal do Sebrae Atende durante 24 horas e depois, quem quiser acompanhar pode também acessar o nosso canal lá do YouTube do Sebrae Talks. E o Sebrae, ele preocupado com essa vertente, né, dessa necessidade do empresário, ele construir esse fluxo de caixa futuro, está disponibilizando através do nosso portal www.sebraeatende.com.br/presente com você, uma consultoria online gratuita nessa parte de finanças, né, cujo principal objetivo dessa consultoria é justamente pôr a mão na massa, né? Construir junto com o empresário, auxiliar o empresário para poder construir esse fluxo de caixa futuro para que ele possa enfrentar, né, com o máximo de informação possível esse durante e principalmente que ele possa se preparar para o pós, né? Porque a gente não pode se preocupar apenas com essa situação que principalmente para os próximos 3 meses de maior dificuldade, mas quando os negócios forem retomados dentro da sua normalidade, né? O que vai acontecer com o meu negócio, né? E essa construção do fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental para que o empreendedor ele possa passar por essa fase e para que ele possa construir as bases para o futuro pós-crise.
Para uma tomada de decisão, perfeito. E vou adicionar a sua fala, viu, Michel, que eu tenho a honra de participar também desse time de consultoria online e gostaria de registrar que os consultores da consultoria online estão participando da nossa live aqui, viu? Os consultores Almir de tributação, Natália de finanças, tá? Consultor Daniel de planejamento, tá? Ou de marketing, desculpe, né? E a consultora Josi de marketing. Então tem um time de consultores através do 0800 570 0800 do Sebrae. Pode agendar esse atendimento, tem 1 hora de atendimento gratuito, tá? Por área funcional. E eu sou suspeito para falar, porque eu faço parte desse time lá e ele é transformador, né? E para concluir... O que tem dos nossos clientes também é extremamente positivo, né? Então é uma grande oportunidade que todos os empresários têm de, nesse momento, né, aproveitar, de repente, um tempo que você poderia estar ocupado com notícias, né? Você está focado na estruturação do seu negócio para passar por essa fase, principalmente no pós-crise, montar o alicerce, a base, para que você tenha bons resultados. Bacana. Gostaria de registrar mais uma informação, tem muitos amigos participando também da nossa live aqui, é uma honra e a responsabilidade só aumenta, viu? Obrigado a todos aí de estarem participando. Mas só pegando o gancho, Michel, né, a gente falou de análise, falamos de formulação, né, e aí vamos falar da implementação. E aí como é que é implementar? Como é que é fazer essa roda girar? Né? De que forma eu organizo isso? Através de uma agenda? Através de uma planilha? Né? Através de uma organização de WhatsApp, das rotinas que eu preciso fazer? Através de um aplicativo de gestor de tarefas? Mas eu preciso organizar esses meus objetivos de uma forma estruturada. Né? O Sebrae, inclusive, disponibiliza uma ferramenta que eu acho fantástica, é o 5W2H, que é uma ferramenta de plano de ação. Uma ferramenta estruturada, fácil de você dizer o que, porquê, quem, onde, né, quando, como vai fazer e quanto isso vai custar. Então, são 7 etapas onde você simplifica elas, como vai fazer e facilita o alcance. Então, isso facilita a implementação. Mas mais do que construir as etapas, a gente fala muito da necessidade de execução. Né? O empreendedor ele precisa ter capacidade de execução e realizar. Né? Então, realmente é tomar a decisão, chamar a responsabilidade para si nesse momento. Né? Eu acredito no meu negócio, qual é a minha visão de futuro do meu negócio, né? Eu tenho paixão, eu tenho propósito por isso, então eu vou passar em cima dos meus desafios e seguir em frente. Né? Porque os desafios eles são constantes e não é agora que vai ser diferente que a gente vai abortar, a gente precisa seguir os nossos propósitos, né? E implementar para alcançar. E aí, por fim, que é o controle desse processo poxa, implementei o meu delivery e como é que eu vou checar isso? Uma coisa bacana é que se eu tenho aplicativos ou se eu tenho marketplace, hoje, ambos têm um painel de bordo que consegue lhe trazer indicadores fantásticos. Quantas vendas você fez, qual a média de atendimento por dia, qual o melhor horário de vendas, qual o seu ticket médio, né? Qual é a sua perspectiva de recebimento para projeção de fluxo de entrada futura. Então, como é que eu consigo checar, né, essas implementações e avaliar, rapaz, ó, isso deu certo, isso não deu. Tá? Porque aí nesse momento eu preciso medir diariamente. E aí tem uma questão interessante, a Abrazel todos os dias está encaminhando para os seus associados uma pesquisa de análise de faturamento semanal. Quanto é que eu recebi hoje? Quanto é que foi, Alexandre, o seu faturamento de quarta, de ontem, com relação à quarta da semana passada? Isso é checagem. Por quê? Porque a Abrazel Nacional está medindo, né, todo o processo de queda. Michel, a gente teve mais de 90% de queda na nossa receita. A gente tem 4 operações, as 4 estão fechadas. A gente está com as lojas fechadas. Então não é diferente de muita gente que está ouvindo aqui. Teve gente que praticamente zerou a entrada de receita. Mas a gente precisa ter clareza do nosso propósito. A gente carrega uma empresa de 90 anos, né, que é uma história de família, que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade que a gente chama com todos os atores, são as pessoas que estão lá com a gente, são os fornecedores, é a sociedade,
são os nossos clientes, que todos os dias a gente recebe mensagens maravilhosas através das nossas redes sociais, né? De apoio, de incentivo, né? Alexandre, a gente já está chegando assim no momento em que a gente já precisa fazer o processo de fechamento aqui da nossa live, certo? Tá. Mais uma vez, né, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, de você ter se disponibilizado aqui para passar essas dicas e orientações, a passar, né, a sua vivência, a sua experiência, né, além de consultor, né, de empresário. Eu acho que é muito importante, e empresário ouvir empresário, empresário realmente ter essa consciência, né, de que é preciso se criar mais do que nunca estratégias, né? Planejamento não é algo que a gente tenha algo como estático, né? É algo que a gente sempre tem que estar fazendo e refazendo. E o Sebrae, ele tem uma série de ferramentas que são importantes nesse momento, de fundamental importância, né, que você, empresário, se você quer melhorar o seu negócio, se você quer enfrentar essa crise, né, de forma mais assertiva, né, construindo as bases e também criando ideias novas, né, para que você possa enfrentar melhor esse período. O Sebrae tem o canal, né, que é o www.sebraeatende.com.br. Lá, se você for no campo de busca, inclusive até você colocar lá Covid, você vai encontrar uma série de informações importantes, segmentadas também. Tem lá um material muito interessante que fala sobre essa questão dos aspectos relacionados à higiene e manipulação de alimentos. Tem o nosso portal www.sebraeatende.com.br/presente com você, onde você pode estar agendando as suas consultorias. Na área de finanças, na área de presença digital. Tem um material muito interessante também sobre a parte de logística e distribuição. E, Alexandre, eu gostaria que você deixasse assim, as dicas finais, né, e fizesse o processo aí de encerramento para que a gente possa finalizar aqui a nossa live. Pronto, Michel. Eu vou tentar ser sintético antes do fechamento e dizer o seguinte: o olhar de futuro, né, para a gente não deixar de passar batido essa visão de futuro. Uma das grandes lições que vai sair de tudo isso é que as estratégias digitais, muitas vezes elas foram entendidas de uma forma apenas prática de gestão de rede social, de mídia, né, e planos de marketing, muitas vezes eles foram tratados, né, de uma forma, olha, meu negócio não tem orçamento, não tem capacidade de investir. Eu queria deixar para vocês, né, que nas crises nascem as oportunidades. Está existindo agora, né, o papel dos gestores de tráfego. Isso daí, né, vai ser o desafio do futuro das organizações, é conseguir obter tráfego nas redes sociais, é conseguir construir, né, alcance, ser notada, né? Então, é o olhar estratégico do ponto de vista mercadológico no ambiente digital, né? Criado aí, né, quem são as pessoas frias, as pessoas mornas, as pessoas quentes, que têm relacionamento. As pessoas precisam se aproximar, né, desse contexto. Está acessível nas mídias sociais tradicionais, seja no Google AdWords, através do Instagram, através do Facebook, porque trabalhar tráfego e alcançar a sua persona nesse momento é disputar o seu espaço para que no pós-crise você rapidamente consiga processar, né, e trazer novamente esse cliente o mais rápido possível para a sua operação. Tá? Então, não queria deixar de tratar isso, quero lhe agradecer, Michel, né, agradecer. Teve uma pergunta aí rapidamente de uma cliente com relação se em lojas, né, de moda, fitness, se o delivery se aplica. Sim, se aplica, né, ela é diferente do e-commerce, de um portal, né, isso está acontecendo, muitas operações da área de moda em Salvador estão implantando, né, o sistema de delivery, entregando, tá? E se aplica assim, como o nosso enfoque aqui foi a área de food, né, de restaurante, alimentação, a gente direcionou os nossos exemplos para essa área.
Obrigado mais uma vez, né? A live está gravada aqui, 24 horas. Qualquer coisa a gente se vê lá no Sebrae Talks. Muito obrigado a todos. Boa tarde. E 19 horas tem mais. Um abraço. Obrigado, obrigado a todos aí.